Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria apresentar a vocês aqui a continuidade de uma aula importante, de uma sessão de conteúdos importante na disciplina de História Contemporânea, fornecida por mim, Daniel Chaves, na Universidade Federal do Amapá, que diz respeito ao tema do imperialismo, né? Que é um tema extremamente importante para os estudos sobre a globalização, a mundialização nas relações internacionais, na história política global do final do século XIX e início do século XX. Talvez seja, inclusive, aqui um dos temas mais resilientes para a gente observar a história contemporânea, à luz, principalmente nos últimos 20 ou 30 anos atrás, depois do fim da Guerra Fria, de um retorno do conceito, de um revival do conceito, extremamente importante para a gente compreender todas essas relações no tempo presente. Então, eu vou avançar com vocês hoje aqui e vou pedir a vocês a compreensão sobre uma aula que tem, como é algo recorrente no nosso curso, a expectativa de trabalhar com uma abordagem mais próxima do teórico, mais próxima do conceitual, para que a gente não tenha uma visão positivista ou simplesmente analista da história com os conceitos como dados, né? A ideia central aqui é poder apresentar isso de uma forma bastante contextual e, ao mesmo tempo, com algum grau de profundidade que permita a vocês, por sua vez, fazer o melhor manuseio dos conceitos. Então, o que a gente está chamando aqui de imperialismo nesse contexto? Eu trouxe um mapa, que é um mapa no qual eu parei o conteúdo passado, que é basicamente um mapa mundi, tudo bem? E esse mapa mundi, ele aborda, para que vocês tenham uma noção do que se trata, as possessões territoriais de algumas das grandes potências, especialmente as europeias, com exceção do Império Otomano e do Império Japonês, que são esses aqui em verde escuro, e aqui na região do Levante até o Estreito de Hormuz, e a região do Japão com a Península Coreana também em marrom. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? Eu estou tentando mostrar para vocês toda a variedade de ocupações imperialistas, de possessões transcontinentais, extra-regionais, realizado pelas grandes potências que na época caracterizavam-se eminentemente como impérios, para além das suas fronteiras. Então, o que eu estou tentando dizer em resumo? Que essa pequena península dessa grande massa chamada Eurásia, chamada Europa, especialmente a Europa Ocidental, ou seja, alguma coisa da Polônia para a nossa esquerda, tinha ocupações territoriais significativas em boa parte do mundo, ou seja, América do Norte, África e boa parte, maioria esmagadora da Ásia, encontrava-se sob possessão territorial europeia, sobre uma ocupação da Europa. E isso é, em larga medida, o fenômeno caracterizado por imperialismo, né? Especialmente se a gente olhar imperialismo como uma questão datada, como uma questão histórica específica. Nesse sentido, a gente já incorre numa primeira questão de natureza conceitual. O que eu quero dizer? Os exercícios de compreensão dos imperialismos, os mais exequíveis, os mais viáveis o possível, numa tentativa minha de sintetizar, seriam baseados em dois grandes grupos explicativos. O primeiro, o de uma interpretação aglutinada em torno de regimes de compreensão teóricos da realidade, ou seja, de debates teóricos que busquem comparações ao longo do tempo, de modo que a nossa prioridade aqui é olhar o conceito do imperialismo ao longo da história, buscando comparar, buscar semelhanças e diferenças em diferentes contextos, exaurindo ao máximo os limites empíricos e até mesmo, consequentemente, epistemológicos da discussão do imperialismo, para a gente discutir uma teoria do imperialismo e as diversas emanações do imperialismo, comparando-os para exaurir ao máximo a capacidade do conceito em dar conta de uma explicação totalizante, ampla da história. Isso serviria, em larga medida, por exemplo, para a gente comparar
o Império Nilótico da Antiguidade com o Império Chinês da Antiguidade, o Império Grego da Antiguidade com o Império Romano, o Império Maia da Antiguidade, ou no nosso ocidentalizado medievo, com o Império Inca, o Império francês com o Império Britânico. Há uma discussão teórica aqui importantíssima, especialmente em torno do que é a comparação como uma metodologia da história, e é uma discussão muito robusta, muito complexa, que vai poder proporcionar a vocês uma série de questões. O artigo científico, ou seja, uma síntese de conhecimento, que no meu modesto entendimento daria a melhor, a mais sintética percepção sobre esses olhares plurais sobre a história comparada, é um artigo que saiu em 2007. Eu recomendo vocês conhecerem, um artigo da professora Neide Temel e da professora Regina Bustamante, ambas do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que esse texto é um texto que está no primeiro número da primeira edição, do primeiro volume da Revista de História Comparada, ou seja, um texto que busca trazer uma densidade naquele momento da história, para a gente olhar as discussões historiográficas sobre o método comparativo, né? E aqui vocês vão poder conhecer toda uma história do conceito de história comparada, da ideia de comparação na história, que pode ser muito útil, pode ser muito interessante para vocês observarem melhor o que é a comparação em corte histórico. Então, recomendo muito conhecer esse texto. É um texto que está disponível na internet pelo nome História Comparada, Olhares Plurais. Vocês jogando o nome das autoras, vocês poderão muito rapidamente acessar essa discussão, tá legal? Então aqui a gente teria uma primeira opção, digamos, um primeiro conjunto de opções, sinteticamente falando, que seria olhar os imperialismos de modo comparativo em diferentes locais e contextos históricos. E aí há uma questão quase que já resolvida, ou pelo menos amplamente aceita, se não resolvida no campo da história comparada, que é a escolha por comparações entre diferentes tempos ou diferentes espaços. Vocês vão poder encontrar uma discussão extremamente rica, especialmente da década de 70 do século XX, sobre o que é história comparada nos debates promovidos por Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant. Extremamente interessante para que vocês entendam todas as possibilidades que envolvem a transhistoricidade dos conceitos e a escolha ou a iminência de um método comparativo para abordar. Uma outra hipótese, que é a hipótese que me parece mais interessante, mais apropriada para a gente discutir aqui no seio da disciplina de História Contemporânea, por ser algo que está abrigado no interior de um campo histórico-conceitual circunscrito a um tempo preciso, que é justamente como a gente vem trabalhando desde o início do século XIX até o final do XX, em que nós estamos, apesar de aceitar a ideia de que imperialismo acontece em vários momentos da história, por outro lado, a gente faz uma escolha de recorte, uma arbitragem para poder abordar com um pouco mais de justamente execuibilidade, justamente de viabilidade esse fenômeno histórico. A gente recorta o imperialismo não como algo que aconteceu em vários momentos, em várias civilizações na história da humanidade, mas como algo que acontece especificamente, no nosso caso, para rigor do nosso exame, num tempo histórico específico, ou seja, a gente está aceitando a emanação histórica em um tempo e espaço objetivo, circunscrito do imperialismo, como esse imperialismo aqui, o imperialismo do final do 19 e o início do 20. Ele seria o objeto da nossa debruçar aqui para fins disciplinares, até para uma questão de razão de recorte da história para melhor manuseá-la, individualizando o fenômeno e observando a sua singularidade para daí sim ter uma caracterização. Essas duas escolhas metodológicas, esses dois grandes grupos de chaves explicativas não são excludentes, muito pelo contrário, são absolutamente complementares. Agora, é uma questão de racionalidade metodológica, como fazê-lo, e fazê-lo de forma bem definida para poder cumprir objetivos intelectuais que sejam favoráveis a uma melhor prática didático-pedagógica. Ok? Vamos em frente. Ainda
com essa discussão da tipologia, nós temos uma ampla diversidade de autores que caracterizam o imperialismo como um fenômeno de várias naturezas, ou seja, mesmo tendo vários imperialismos em vários tempos históricos, em vários espaços geográficos, nós ainda assim teremos não só um tipo de imperialismo, mas vários tipos de imperialismo. Imperialismo político, imperialismo cultural, imperialismo civilizacional, imperialismo econômico, imperialismo étnico-racial, com uma diversidade de interpretações que tem justamente a ver com a dificuldade, com a elasticidade das causas que fazem com que o fenômeno ocorra, e com isso a gente tem uma elasticidade semântica subsequente, sendo praticamente impossível dizer que o imperialismo é só econômico, o imperialismo é só político, o imperialismo é só cultural. Existem vários tipos e várias dimensões de imperialismos. Ou seja, o exercício do império, do imperializar, ele é plural. E como a globalização é plural, como esse momento da história, aproximadamente no último quartel do século XX, na última quarta parte do século XX, ganha uma capacidade pela nossa proximidade por conta de fatores intrínsecos, que são muito plurais, a gente vai ter que ter sempre para analisar, à luz da escrita contemporânea da história contemporânea. Benedetto Croce já lançou esse axioma que goza de ampla aceitação, que toda história é contemporânea, e a gente acredita muito nisso, mesmo uma história da antiguidade, do medievo ou da modernidade, ela é escrita na contemporaneidade, portanto ela tem tons de contemporaneidade. A pluralidade requer um escrutínio multidimensional, o que pode fazer com que a gente combine escalas metrocêntricas, pericêntricas e sistêmicas de análise e explicação. Por que estudar os imperialismos e compará-los é muito importante? Porque os processos metropolitanos ou os desenvolvimentos locais são insuficientes. O aspecto global que a história tendeu a ganhar, mesmo histórias que não são netamente ou assumidamente contemporâneas, mas que bebem de algumas fontes correlatas, fez com que a gente tivesse que abordar e se sinta impelido a abordar focos em processos que trabalham com a natureza da complexidade e com a multiversalidade dos processos. Então, não dá para compreender apenas de forma estanque uma realidade nacional ou outra realidade nacional, uma realidade local, sem inseri-la num todo. E isso é algo extremamente importante, até mesmo para a gente olhar, por exemplo, historiografias da região amazônica ou de sub-regiões da Amazônia, mas a gente poderia fazer isso com diversas outras regiões, meso e macro-regiões do mundo. Tudo bem? Então, a ideia aqui foi um pouco explicar para vocês o que é essa natureza metodológica, ou, digamos assim, alguns ensejos de possibilidades metodológicas de estudo dos imperialismos. Um benefício da comparação desse método mais globalizado, mais amplo, é que ajuda a gente a esclarecer fenômenos e aguçar a natureza distinta dos objetos sob escrutínio, fazendo com que determinadas suposições arraigadas façam com que sejam diluídas, sejam desmistificadas e crie uma perspectiva mais ampla. Observando, por exemplo, por que certos eventos ocorrem em uma cultura, quais fatores contribuíram para o desenvolvimento e se isso ou quando isso ocorre de forma correlata ou paralela em outra região, quais são os fatores cruciais e os fatores incidentais para essa observação. Como diferentes contextos imersos em processos, em macroprocessos correlatos, podem produzir resultados semelhantes ou não, podem produzir resultados divergentes. Então, a construção de problematizações conectando séries análogas tomadas em diferentes contextos, em diferentes épocas ou diferentes tempos, pode ser algo muito importante para a gente compreender essa dimensão sistêmica, não estrutural, mas sistêmica, das relações de poder globais. Como os impérios são uma das organizações, uma das principais organizações de poder das sociedades humanas, né? Como um tipo específico de rede de interação, os impérios foram cruciais para essas múltiplas formas de globalização, definidas como uma extensão polimórfica, competitiva e plural de relações, mais uma vez, de diversa natureza. Então, quando o poder extrapola as suas fronteiras imediatas e ganha espaços coetâneos ou não coetâneos que tenham uma outra forma, uma outra estrutura, um outro sistema de relações de poder que se vê obrigado a dialogar e confirmar-se e até conformar-se
diante dessa estrutura ou desse vetor de poder externo, a gente está falando dessa globalização. A globalização pode ser, mais uma vez, tal qual a gente está discutindo os imperialismos, um fenômeno contemporâneo, ou a gente pode observar como um fenômeno transhistórico, mais uma longa discussão que mereceria uma ou duas sessões de conteúdo inteirinhas para discutir globalização. Vou tentar fazer algo extra no final do curso. Ok? Para a gente fazer uma primeira escolha metodológica, para a gente poder dar conta epistemologicamente da discussão dos imperialismos e dentro daquilo que a gente optou por fazer no recorte disciplinar de conteúdo da história contemporânea, ou seja, não dá para analisar todos os imperialismos numa disciplina. A gente está aqui numa disciplina de história contemporânea e não numa disciplina optativa de história dos imperialismos, então a gente se vê, na prática, por uma questão de viabilidade e de inteligibilidade do conhecimento, em trabalhar com o imperialismo dentro de um tempo histórico. Qual é o tempo histórico? Final do século XIX. Qual é o imperialismo? O imperialismo europeu no mundo, aquele tipo de imperialismo que ocorreu. E muitos dos historiadores, aqui numa inclinação mais próxima de uma abordagem econômica sobre o imperialismo, os autores dessa época, inclusive, autores deste contexto, que se preocuparam em analisar a quente o imperialismo, debatiam a correlação entre capitalismo e imperialismo. Muito do debate foi iniciado por teóricos como John Hobson, Joseph Schumpeter, Thorstein Veblen e Norman Engel. São alguns dos autores basilares para a discussão. Embora não sejam autores marxistas, que tenham sido um dos mais prolíficos antes da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial é um corte de análise importante da discussão dos imperialismos exatamente por conta da predominância do papel dos impérios na geopolítica global e nas correlações de forças que deram origem ao conflito, o trabalho desses autores, que não são autores do debate econômico marxista em si, que se tornou muito notável, e vocês vão ver o porquê, acabou informando para o mundo e criando uma abordagem interpretativa importantíssima, especialmente no contexto europeu, mas depois mundo afora, sobre o porquê do imperialismo, como ele acontece, como ele é correlato a fenômenos internos ao Estado, como ele acontece à luz de uma órbita do sistema internacional e suas principais tendências. E é importante mencioná-los porque uma gênese, ou uma das gêneses do debate, está situada exatamente na obra deles. A primeira tradição contemporânea, se a gente for olhar essa discussão desses imperialismos dessa época sob a luz do que as suas principais interpretações da época e além acabaram criando, ou seja, enfatizando uma estrutura e um papel importante da questão econômica, pode ser mapeado, e muitos dos autores concordam que o John Hobson, em 1902, quando publica Imperialismo, um Estudo, é um desses autores que dá uma contribuição fundamental. Para o Hobson era crítico das guerras imperialistas lideradas pela Inglaterra. O imperialismo é um desvio que surgiria das condições de luta por territórios e mercados para que uma produção excedente de mercadoria nos países industrializados tivesse o espaço de comercialização. Então, o Hobson ele é crítico de uma camada social parasitária que vive da aventura imperialista e vive da exploração dos trabalhos colonizados. Para o Hobson, que não era um autor exatamente advogado da questão de classe, das lutas de classe, das questões da classe trabalhadora, mas era preocupado com a estabilidade da economia nacional britânica, isso era uma distorção indesejável. E é por isso que a obra de John Hobson é muito respeitada pelos autores que se seguem, que começam a abordar exatamente como o que Hobson lança à luz em primeiro lugar, que é a questão da complexidade do modo de produção capitalista gerando distorções no sistema internacional, seria de fundamental importância para essa compreensão. Quando o Rudolf Hilferding lança o livro Capital Financeiro, ele justamente estava preocupado com a questão da formação de cartéis e trustes como uma particularidade desse capitalismo monopolista do início do século XIX. E ele apontava que era crucial na formação desses cartéis e trustes a questão dos bancos na constituição dessas grandes empresas monopólicas. Ou seja, ele estava muito interessado em observar a virtual fusão do capital industrial e a centralização com o capital bancário para construir o que a gente até hoje reconhece como algo extremamente importante, e daí está a originalidade e o mérito da contribuição do Rudolf Hilferding, que é o papel do capital financeiro para uma discussão sobre os imperialismos contemporâneos, os imperialismos do final do século XIX.
Nessa situação, a projeção da concorrência para o mercado mundial, com a necessidade de exportar esse capital excedente viabilizado pela construção, pela estruturação de um capitalismo financeiro, essa concorrência projetada para o mercado mundial, extrapolando as fronteiras, ela busca sempre novos mercados e forças de trabalho baratos, além de fontes de recursos naturais. Já lançando questão para uma interpretação que vai ser muito, muito importante para os dois principais autores, na minha modesta opinião, dessa época, que discutem o imperialismo à luz de uma questão econômica, que é o grande debate do início do século XX sobre o imperialismo. É o debate que está situado entre Rosa Luxemburg, que em 1913 publica um livro importantíssimo chamado Acumulação do Capital, e que discute, inclusive, o apêndice extremamente importante para que vocês conheçam o que é a discussão da Rosa sobre imperialismo. É uma obra que já está disponível e traduzida em português amplamente na internet, vocês podem consultar. Quando Rosa escreve a questão da crítica dos críticos, né, na Acumulação do Capital, em 1913, ela discutiu o tema do imperialismo a partir da tentativa de resolver o problema da reprodução ampliada do capital, que não estaria suficientemente descrito no livro do Capital, do Marx, porque exatamente a preocupação com relação a como seria a ampliação do capital para além de uma escala nacional, de uma escala territorialmente circunscrita, ou seja, da exportação de capitais e da mundialização do modo de produção capitalista, era algo que para Rosa chamava muita atenção, e obviamente ela estava fazendo essa construção teórica e essa abordagem dos conceitos à luz do que acontecia no mundo em 1913, que era o mundo dos impérios na sua máxima potência. Rosa argumenta que a reprodução ampliada ocorre a partir da extração do valor-trabalho na fábrica, na mina, na empresa agrícola, o que evidentemente conforma o proletariado industrial nas economias capitalistas, mas, apesar dela destinar pouca importância para o problema da exportação de capitais, ela observa que o imperialismo é encarado quase, e o próximo autor que a gente vai ressaltar também caminha nessa direção, ela argumenta que o imperialismo, dada a questão da saturação, e já se apropriando do que Marx se dirigia como uma das mais importantes postulações teóricas do Marx, que é a propensão à redução da taxa de lucro pelos capitalistas, devido à saturação de mercados, de matérias-primas, das condições do trabalho, da divisão social do trabalho se acirrando e gerando consequências indesejáveis para o sistema capitalista, numa visão, obviamente, bastante maximalista do que seria a luta de classes, né? Mas aqui, o que Rosa está observando? Rosa está observando que a exportação de capitais para além das fronteiras intrínsecas de um determinado modo de produção capitalista europeu é algo importantíssimo para se compreender a questão da acumulação do capital. Por quê? Porque essa concorrência interimperialista levaria a um estreitamento de vínculos entre o Estado e os interesses capitalistas, levaria à militarização, levaria à guerra, levaria a uma inevitabilidade da expansão do imperialismo como uma expansão dos interesses capitalistas e uma inevitabilidade do confronto, sistemicamente falando, do ponto de vista internacional, entre tais forças e interesses. Então, o esgotamento desse espaço não capitalista da expansão, por um lado, levaria também a uma possibilidade de guerra imperialista, de confrontação não só entre espaços capitalistas e não capitalistas, entre espaços intrínsecos e extrínsecos da expansão do capital acumulado, como também levaria a uma guerra entre os próprios imperialistas, criando as condições para o que Rosa argumentava como uma revolução socialista global. Como vocês vão poder reparar, e principalmente Lenin em 1916, que eu já estou dando spoiler do próximo contexto, vai falar sobre o papel dinâmico das etapas do capitalismo e o imperialismo compreendido como uma delas. Rosa tendia ao que muitos chamam, e Lenin aborda essa crítica, uma interpretação estagnacionista. Olha o termo que o professor inventou que nem ele consegue ler. Implicando em uma perspectiva que o imperialismo era uma etapa final do capitalismo e não uma etapa superior, que é justamente o argumento que Lenin aborda em 1916 no Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, em que ele observa os fundamentos econômicos e sociais do imperialismo para olhar essa particularidade histórica daquele capitalismo que estava acontecendo, daquele imperialismo que estava acontecendo. Então, para o Lenin, o imperialismo é uma fase histórica particular do desenvolvimento do capitalismo. Muitas das formas de imperialismo ocorreram na história, mas esse era particular, porque ele era o imperialismo capitalista. E ele observava
como o mais elevado patamar de violência, de guerra, de acumulação de capital, eram os elementos basilares, eram os elementos do DNA desse tipo de imperialismo tão específico e tão agressivo. Para que o capitalismo gerasse mais lucros, para que o mercado interno pudesse render, ele se apropria em larga medida da tese de Hilferding sobre a fusão de bancos e cartéis industriais para produzir um capitalismo financeiro e a exportação desse capital com países, com economias, vamos dizer assim, numa linguagem mais contemporânea, subdesenvolvidas, ou ainda em inserção tardia no capitalismo internacional. Por sua vez, esse comportamento financeiro acabaria levando a uma divisão do mundo entre empresas monopolistas e grandes potências. Com o decorrer da colonização dos países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou em vias de inserção capitalista, empresas e governos eventualmente se envolverão nesses conflitos geopolíticos. Então, para o Lenin, o imperialismo ele é não o estágio final do capitalismo, como Rosa abordava, mas um estágio mais elevado, avançado, que exigia monopólios, exportação de capitais, para fazer com que o colonialismo fosse sustentado. Ou seja, o capitalismo teria uma função integrante desse novo modelo econômico que, para o Lenin, doravante poderia ser chamada de imperialismo. Então, compreendam, aqui, tanto Rosa quanto Lenin têm uma abordagem que é clássica e que é extremamente importante para a compreensão do fenômeno, que está baseada justamente no papel econômico e no papel dos conflitos para a compreensão desse capitalismo, esse novo capitalismo internacionalizado, expandido, chamado de imperialismo. Então, observem que o imperialismo aqui ele não é um conceito absolutamente difuso ou estreito. Ele é um conceito que tem, ao mesmo tempo, uma circunscrição histórica interessante, mas também tem, para que a gente possa compreendê-lo de forma devida, uma abordagem que busca a explicação teórica das razões e não pura e simplesmente uma explicação difusa, para que aí sim a gente possa estabelecer as comparações. É como se nós estivéssemos aqui criando uma abordagem independente na qual o que a gente está chamando desse capitalismo contemporâneo fosse intrinsecamente relacionado ao que o contexto histórico representa, e não pura e simplesmente uma determinada abstração de poder e uma abordagem difusa, uma abordagem pouco consequente com a natureza histórica do imperialismo. E aí, sem dúvida alguma, esses autores marxistas oferecem um excelente manancial de compreensões para a gente observar. Para a gente avançar um pouquinho e eu também mostrar para vocês algumas abordagens mais contemporâneas, eu poderia citar duas delas como fundamentais: a abordagem do Antônio Negri e do Michael Hart, que em Império 2001 abordaram uma interpretação inovadora do que seria o capitalismo imperialista, especialmente preocupados com a questão das fronteiras fluídas, da descentralização das relações de poder, até se antecipando e ousando na tese de que o imperialismo teria acabado, que é algo bastante polêmico, com o crepúsculo dessa soberania do Estado moderno, né? Então, o império ele não seria mais, para Hart e para Negri, a estrutura clássica, ou pelo menos um sistema de relações estruturante clássico, conforme a gente olha no exemplo histórico do final do século XIX. Por quê? E muito influenciados pela discussão da globalização, da internet, de todas essas relações que naquela época eram muito novas, o império ele não seria um centro territorial de poder com fronteiras ou barreiras fixas para o Hart e para o Negri. Ele seria um aparelho de centralização e desterritorialização do geral, que incorporaria o mundo inteiro em fronteiras abertas em expansão, com entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais com entidades de comando reguladoras. É uma tese muito influenciada e vai de encontro, à abordagem do que uma teoria do imperialismo contemporâneo também iria ser cunhada, mais ou menos na mesma época, pelo David Harvey, que abordariam justamente a questão da territorialidade dessas relações e do papel das estruturas para a gente compreender o que era o imperialismo, o que era o capitalismo do final do século XX. Então é bem legal, dá para a gente fazer uma série de discussões sobre os novos e os velhos imperialismos nesse contexto do final do século XIX e no final do século XX, à luz das grandes crises globais que foram
em primeiro lugar, a crise, ou todo o arco de crises que vai da crise financeira do final do século XIX, da crise do capital no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, se a gente quiser, do fim da Guerra Fria em 1991, de um outro lado, até aproximadamente o atentado às Torres Gêmeas em 2001, que seriam dois arcos de contextos históricos importantes para a gente observar essa contemporaneidade do tema dos imperialismos. E que eu busquei trazer aqui para vocês um panorama do que representou na história, para que vocês possam conhecer, principalmente conhecer, alguns dos matizes, alguns dos conceitos que são fundamentais para a gente compreender melhor o imperialismo não como apenas um dado da história, mas como um fenômeno e, obviamente, teórico, metodologicamente falando, poder abordá-lo de uma forma mais coerente, mais ampla, não elástica, mas eclética, que vocês possam, por sua vez, fazer o manuseio, não só nos textos de vocês, mas como nas apresentações de conteúdo, nas aulas que vocês fornecerão para as turmas que vocês vão ministrar. Ok, pessoal? Por agora é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter sido contributivo com essa explicação aqui sobre como a gente pode explicar o imperialismo. Um abraço grande e até já.